Olá! Olá! Oi, Boa Paula! tarde! Tudo Tudo bem? bem? Deixa eu Tudo ajeitar aqui. ótimo! Estão me ouvindo bem, né? Que hoje eu tô de fone. Adorei esse teu cenário aí atrás. Tá bem bonito. Tá Obrigada! lindo! Sabe que eu tô no mesmo cenário do YouTube, né? A gente estava gravando hoje de manhã para o YouTube e aí eu só virei a tela para falar com vocês. Tá tudo montado aqui, a parafernália de YouTube, a iluminação e tudo mais. Como Bom, é boa que tá tarde para a essa. galera que está ouvindo a gente, vendo a gente em casa. Já vi que vocês pediram para eles mandarem perguntas. E eu acho que o que a gente se propôs fazer, assim, juntas, vai ser bem interessante, porque eu opero no day trade, em mini índice, sempre operei no mercado nacional, né? E no swing trade em ações. Faz 3 anos, né, que eu faço isso. E trabalhei no mercado financeiro outros 12, enfim, só que com outros tipos de investimentos. E sempre eu coloquei assim na minha mente, quando a gente falava de mercado internacional, que as criptomoedas é uma coisa assim que me chama muito a atenção, que é interessante. Até batemos um papo há alguns meses, né, juntas aqui no meu perfil sobre criptomoedas, mas eu não operava. Então é interessante isso, porque foi a partir do conhecimento da Use Cripto, né, que eu me inteirei um pouco, fiz a primeira compra de bitcoins. Falei, bom, dá para fazer trading? Dá, mas quais são os passos, né? Então a gente está praticamente assim contando o que está acontecendo na minha vida nesses últimos 2 meses, quando vocês instigaram essa vontade em mim, sabe? Porque antes era aquilo assim, quem sabe um dia, quando eu tiver tempo, eu vou para criptomoedas. Mas esse tempo nunca chega, né? Sempre, sempre uma loucura a nossa vida. Eu tô vendo que tá um solzinho bom aí, né? Aqui tá um nublado horrível. A gente resolveu mudar de lugar hoje, Paula, porque a gente faz as lives no andar de baixo, na nossa sala. E aí tá um sol tão gostoso nesse sábado. Eu disse, a gente vai bater um papo tão legal. Vamos aproveitar e também vamos pegar uma vitamina D, sabe? Curtir o sol, mudar um pouco o cenário. Então hoje a gente tá no andar de cima. A gente fica muito feliz de conseguir ter te influenciado um pouquinho a comprar o primeiro Bitcoin, começar a se interessar por isso. Vai muito legal, a gente fica muito feliz também. E feliz por, de novo, estar batendo esse papo contigo e mostrar o passo a passo, né? Como que tu tá fazendo essa transição, não transição, mas começando a operar cripto. Isso vai ser muito legal contar para as pessoas que também estão passando por esse momento, né, Paulo? Sim, com certeza. E assim, o que eu acho muito instigante nas criptomoedas é a questão da inovação. Tem um economista que eu acompanho já faz um tempo, que é o Jeremy Rifkin, e ele sempre abre minha mente. Ele é um velhinho de 70 e poucos anos, mas ele abre a minha mente para tudo que é inovador. Assim, ele fala: olha, a gente tem que pensar lá na frente e não o agora ou o passado, porque tem muita coisa que vai surgir no mercado financeiro e no nossa vida mesmo, no geral, no mundo, que se a gente não tiver antenado, quando você viu a onda já passou, sabe? E eu acredito muito nisso. Diferente, por exemplo, de outros mercados internacionais que eu não operaria porque eu já opero no mercado nacional, já estou ali com o meu dia a dia. Tem também essa questão do ativo, sabe? Você operar vários ativos dá trabalho, porque você vai ter que estudar todos eles. E aí você abre um risco no seu dia a dia, que é você não se atentar a algum detalhe. Então, por exemplo, quando eu comecei no mercado brasileiro, eu comecei no mini índice. Num certo momento, eu fui para o mini dólar. Depois, eu voltei para o mini índice de novo, porque eu percebi que entre os dois já tinha muitas diferenças e às vezes aquele operacional que eu estava acostumadinha de olhar no gráfico e falar, tá, esse movimento está indo para esse lado, no mini índice, não se aplicava assim no mini dólar, porque ele é muito mais volátil, tem outras questões do mercado cambial que envolvem ele. E para criptomoedas, logo de início eu falei, eu vou fazer um buy and hold, só porque as meninas, a gente bateu um papo super legal. Eu falei, não, já vou abrir minha conta, eu vou fazer e deixar lá para o longo prazo. Justamente porque eu ficava muito assustada com a questão de ser 24 horas, de não ter uma abertura de pregão. Porque hoje em dia, assim, eu opero na parte da manhã e me facilita muito, por exemplo, quando a gente inicia um dia que tem um gap.
E aí eu falei, bom, onde que eu vou achar essa abertura de pregão em moedas que estão ali 24 horas aberto, né? Então isso me distanciava um pouco. E também por questões de agenda. A gente fica um pouco viciadinho em agenda econômica. Então, quinto dia útil é dia de payroll, eu já sei que vai ser um dia de boa volatilidade, porque vamos divulgar como que foram os resultados das empresas e a gente vai definir ali para que lado, qual vai ser a tendência a partir dali. E volatilidade, para quem é trader, é muito bom. Eu falo que vol é vida, né? Volatilidade é vida. Porque se você não tiver volatilidade, você não vai achar uma onda boa para surfar. Resumindo, assim, para quem ainda não opera e está assistindo a gente, é isso. Mas eu tinha esse receio de, bom, aí se está ali 24 horas, eu não sei se o que está impactando no Bitcoin é a notícia do mercado americano, ou o que vai acontecer no mercado asiático, etc. Ou, enfim, tem gente que está dormindo, e eu estou aqui acordado operando. E isso me dava um pouco de ansiedade, assim, iniciar nas criptomoedas. Aí, o que a gente faz? Assim, falando um pouco do passo a passo. Antes de me preocupar com tudo isso, assim, que já é uma coisa mais efetiva, tipo a hora da primeira operação, eu tenho que fazer outras análises, que são muito mais operacionais. Então, eu dei 2 passos para trás, perguntei para vocês, falei, tá, meninas, eu preciso de alguma plataforma que tenha indicadores. O que vocês me indicam? Porque como eu não opero Forex, eu não opero opções binárias, nada disso, eu nunca usei nenhum TradingView. Eu sempre utilizei plataforma de corretora nacional. Colegas meus que são traders e operam em mercados internacionais já têm um pouco mais de facilidade nisso, né? E aí vocês me passaram alguns nomes, eu fui também fazendo uma pesquisa, conversando com outros traders, etc. E eu percebi o seguinte, assim, que o ponto número 1 das criptomoedas é entender o custo. Isso foi, assim, um fator crucial, assim, para mim, porque a corretagem, né, que a gente se preocupa muito no mercado brasileiro, muitas vezes, dependendo do ativo que eu estou operando ou a forma que eu estou operando, eu consigo uma corretagem zero. Então, eu vou ter que me preocupar só com emolumentos, com imposto de renda a partir do lucro e outras coisas. No Bitcoin, tem a corretagem e também tem assim uma certa pegadinha, porque tem um spread entre uma exchange e outra. Então, às vezes, você olha assim só a tabela e fala, nossa, essa daqui tá mais barata, aquela lá estava me cobrando 0,30, essa daqui vai cobrar 0,10. E etc. Mas na hora que você compara cotações mesmo, plataforma aberta, o custo efetivo, não é só isso. Né? Então, eu descobri 2 sites para comparar todas as exchanges e me ajudar a tomar a decisão assim, de para qual delas que eu ia abrir uma plataforma e começar as negociações. Então, esse foi o primeiro ponto. Aí, esses sites, eu até anotei aqui, que é o Biscoint e o Bitragem, que eles mostram assim, uma lista num cenário mesmo assim, hipotético. Se eu for comprar R$1.000 em bitcoins, como que fica isso em todos os exchanges? E aí a gente consegue comparar custo efetivo. Aí depois disso eu fui para o ponto que era a minha preocupação desde o início, de e a plataforma. Eu opero fluxo. Que não é só análise técnica, né? Análise técnica, a pessoa vai olhar outros padrões de candles, etc. E eu não, eu olho o volume financeiro. Não chega a ser o tape reading, que é a pessoa que fica olhando lá o book de ofertas para ver para onde que estão indo as maiores ordens, mas eu uso indicadores que mostram no gráfico ali, a gente tem os preços e lá embaixo ele vai me mostrar em qual momento do preço teve o maior volume financeiro e, às vezes, até a quantidade de contratos, por exemplo, ou de reais, ou, enfim, como a gente está falando de criptomoedas, de dólares, que foram injetados ali naquele momento. Então, a minha preocupação era achar uma plataforma que eu pudesse plotar esses indicadores. Achei várias, para falar a verdade. Isso não foi um problema que eu achei que seria. Aí, eu também comecei a avaliar as que me ofereceriam a ordem OCO, que a gente chama, que é aquela que você, quando abre a operação, você já consegue colocar um stop loss, para você não ficar ali na roubada, assim, correndo o risco de uma oscilação muito forte e né, ter um prejuízo muito grande. Quando você vê manualmente, se você for zerar isso manualmente, às vezes você sai da sua gestão de risco. E também você consegue colocar um take profit, né, ou um stop gain, que já é assim, qual que é o
meu ganho saudável aqui para essa entrada. Então, essa ordem oco, ela te deixa bem confortável, assim. E a Binance, ela me dá essa possibilidade. Também tem uma plataforma que eu consigo usar no MacBook, etc. Eu acabei baixando ela. Significa que é uma recomendação? Não, não é. Porque eu ainda estou neste estudo. Quero deixar bem claro que isso é parte da minha jornada. E a gente até combinou de falar disso com mais frequência aqui, porque eu acho que, assim, mês a mês eu vou conseguindo dar mais pitacos para a galera que nos segue, né? Tanto eu quanto vocês, do que fazer em trading nas criptomoedas. E aí, depois que eu já cheguei nessa plataforma, baixei ela para o meu computador, comecei a observar preços. E uma coisa que eu faço, por mais que eu opere há 3 anos em trading, eu nunca entro num ativo novo sem antes testar. Eu adoro simular. Aliás, uma coisa que eu falo muito para os meus seguidores é: brinque com o dinheiro de mentirinha. Porque se você tem a tecnologia ao seu favor, para que você vai já arriscar logo de cara com o seu dinheiro? Por mais que nas criptomoedas a gente pode começar com muito pouco, né? É um mercado fracionado, coisa que no Brasil não é tão fácil assim. A gente tem as ações fracionadas, mas mesmo assim não é tão acessível. E nesse momento eu achei 2 plataformas que oferecem essa conta de simulador. Aliás, eu não sei, isso a gente não chegou a conversar, porque daí já foram nas últimas 2 semanas, a gente estava na correria, a gente levantou essa lebre que eu falei, vou começar a tradar em criptomoedas faz 1 mês, eu acho. E depois disso, no meio do caminho, a gente não falou. Eu achei 2 que têm esse simulador e, coincidentemente, são as 2 que também me ofereceram operar alavancada. Ou seja, quando você opera alavancado, até explicando para a galera, às vezes eu dou 2 passos para trás para todo mundo entender, né? Porque senão eu começo a falar um monte de coisa difícil. Quando você opera alavancado, você está emprestando um pouco de dinheiro. Então, você está colocando uma fraçãozinha no seu dinheiro e vai comprar um ativo de um valor maior. Então, é um risco maior ainda. Se a gente está falando que é arriscado ir para um mercado de volatilidade, imagina você tomar dinheiro emprestado para utilizar dessa volatilidade, né? Então, isso me chamou um pouco de atenção. Eu falei, olha, as que mais facilitam você testar, treinar, estudar, ver se gosta, e aí, de repente, se apaixonar pela coisa, são justo aquelas que também te emprestam dinheiro. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas, por fim, eu acabei me cadastrando em uma delas, que é a BitMEX, porque tem o BitMEX normal e tem o BitMEX Testnet, que você consegue acessar uma conta demo. E ali eu estou, nesses últimos dias, fazendo algumas operações. Porque nesse momento de demo, de simulador, você ainda tem que afinar muita coisa. Por exemplo, o tempo do gráfico. No day trade, eu chego a operar no 1 minuto, nos 5 minutos. Eu fico navegando entre 3 gráficos, né? O de 1, o de 5 e o de 10 minutos. Isso quando eu estou no mini índice, aqui no mercado brasileiro. Nas criptomoedas, eu percebi que para eu conseguir ver onde que tinha injeção de volume, porque as minhas entradas dependem onde está o dinheiro, eu preciso saber para onde que está a maior quantidade ali de negociações, no 1 minuto, 5 minutos ficava muito sofrido. Então, eu estou agora exatamente nesse processo de utilizar a conta da demo e testando 60 minutos, né? Tentando 2 horas, navegando ali entre vários tempos gráficos até eu me encontrar. E aí, tem uma questão também, que é engraçada, né? Desculpa se estou falando demais, hein? Se vocês tiverem alguma pergunta... Eu tô amando, eu tô amando. Eu quero te perguntar, antes da gente continuar, eu acho que a galera, eu imagino que a galera deve estar gostando desse teu relato. Eu tô amando saber de tudo isso. Sabe, porque eu acho que a gente tem que falar a real oficial. Muito, né? A gente não se aventurou muito em tentar operar alavancado, mas a gente tentou até operar um tempo lá no início, quando a gente começou nas criptos, mas não foi adiante. Sim. E a gente não passou por essas etapas também que tu tá relatando, então é muito legal ver
as tuas descobertas, indo além do que a gente foi, assim, no trade também, né? A gente fez curso de trade, a gente mexeu, fez um trade, não foi no simulador, as malucas foram direto aqui pro vamos ver, né? O que não é aconselhável, né? Então, mas a gente não tem a gente não é trader, né? A gente não faz isso no nosso dia a dia, então é muito legal. Eu sei que a Carol gosta um pouquinho mais disso. Ela tem um perfil mais... Olha o que eu estudei, Paula. Nossa, análise, uma bíblia. Então, nós vamos chegar aí. A minha pergunta, e galera, podem mandando perguntas e comentando. A gente está acompanhando aqui os comentários de vocês. A minha pergunta é, para ti, Paula, tu que vem do mercado tradicional, né, do mini índice, que tu acabou de comentar, e aí entrou numa corretora e viu aquela quantidade de moedas. Tu esperava encontrar aquele tanto de moedas? É muita opção mesmo, assim. Eu não imaginava, não esperava tudo isso. Eu conheci algumas criptomoedas, mas é óbvio que o Bitcoin, né, a gente fala mais, a gente fica mais antenado aí. Então, é realmente assustador, assim, você olhar e falar, poxa, é um mundo à parte, né? Mas eu optei por ir direto para Bitcoin, porque eu imaginei, assim, sendo a mais famosa, a que tem mais, ela vai dar mais liquidez com certeza, e vai ser mais fácil de eu fazer esse estudo que eu estou fazendo agora, que é entender qual que é o comportamento dela, né? Porque, no fim, é um comportamento mesmo do próprio mercado, né? Como eu disse, às vezes outros mercados a gente tem várias notícias ou coisas econômicas que influenciam. Das criptomoedas, pode ser que a Bitcoin, a Ethereum ou outras, cada uma tenha um comportamento também. Então, hoje eu optei, assim, de uma forma bem simplista, falei, vou focar no Bitcoin. Depois que eu passar dessa parte, aí quem sabe eu vou para outras. Mas é um mundo. O Bitcoin é que tem uma maior liquidez, então é mais... a gente consegue ter uma análise real, assim, mais no mercado mesmo, né? Porque tem muita moeda que tem pouquíssima liquidez e aí fica difícil realmente a gente entrar com segurança, né? Sim. E, Paula, como é que tu organiza o teu orçamento, assim, para... Qual parte da grana é pro trade ou não? Como é que tu faz essas escolhas? Como é que a pessoa pode fazer essa organização no trade ou nos investimentos dela? Quem está começando, Quem tá né? começando. Quem tá começando. Sim, é muito importante você entender o seu perfil de investidor mesmo, qual que é o seu apetite a risco. Então, assim, quando eu comecei a investir, eu nunca achei que eu fosse ser uma investidora arrojada, que é o que eu sou hoje. E aí, mas muitas pessoas nesse meio do caminho já se intitulam assim, não, eu sou conservador. Eu sou super conservador. E aí, de repente, ela percebe que não, ela percebe que ela tem apetite para alguma coisa mais moderada, etc. Então, esse percentual de carteira vai depender muito do seu perfil. Hoje, mesmo eu sendo arrojada, eu tenho boa parte da minha carteira em opções bem conservadoras e de longo prazo aqui no Brasil mesmo. E aí, o interessante também é isso, desse percentual, uma fatiazinha dele eu uso como margem de garantia para as minhas operações day trade do Brasil. Então, eu não preciso deixar o dinheiro parado na conta da corretora para eu operar no day trade. Ele está num CDB, o meu próprio CDB, que é aquela reserva de emergência que já ia ficar lá como um dinheiro assim, que tipo, eu não estou querendo ganhar com aquilo, porque ela tem que estar disponível num botão que eu aperte e saque para qualquer eventualidade, mas ela me dá a garantia para o day trade. Então, de certa forma, não está tão parado assim, porque no dia a dia eu já estou ativamente ganhando com ela. O valor que foi para Bitcoin, eu dividi o mesmo percentual que eu tenho da minha carteira de renda variável. Então, assim, eu considero isso como se fosse compra de ações, aquele Bitcoin que eu comprei para fazer um buy and hold. Porque até agora eu ainda não estou tradando com Bitcoin, então eu ainda nem utilizei ele como garantia das minhas operações, eu só estou com a minha conta demo aberta. Mas eu acho importante, assim, sempre tomar esse cuidado de balancear a carteira,
Porque eu mesma, assim, desde que eu comprei os bitcoins, que já faz uns 2, 3 meses, teve momentos que eu estava olhando assim o fechamento do mês, eu sempre dou uma olhadinha quantos por cento eu comprei de ações, porque eu estou sempre também fazendo swing trade em ações, e eu não quero chegar num momento que eu perca a mão e tenha passado daquele percentual da minha carteira que eu estipulei. E várias vezes eu esqueci dos bitcoins, porque fica em outro lugar, mas fala, ah, tá, não, tá tranquilo. E de repente, os bitcoins! Então, assim, uma orientação que eu dou é essa. Se a gente pensar que as criptomoedas, elas estão num mercado que é externo, é um mercado novo, que eu confio, senão eu não estaria lá. Porém, já é mais arriscado. Então, eu gosto de tratá-las assim, na mesma fatia da minha carteira de ações. Tá? Só que hoje, por exemplo, para quem está começando, eu sempre sugiro, se você nunca comprou ações, pega 5% do seu dinheiro e compra ações, para entender. E aí, se você já está afim de criptomoedas, use esses mesmos 5% para isso. Se você já percebeu que você é moderado, porque você já comprou um fundo imobiliário, você já tem algum fundo multimercado, você entende oscilações até de cambiais mesmo aqui no Brasil, aí você já pode aumentar esse percentual para 25%. E uma pessoa que é considerada arrojada, ela tem cerca de 40% da carteira dela em ações. Isso também é muito complicado a gente dizer sem pensar na idade da pessoa. Uhum. Né? Porque uma pessoa jovem, de 18 anos que está começando agora, e que talvez não tenha os gastos essenciais que uma pessoa mais velha tem, por exemplo, alguém que banca a própria casa, a própria comida, etc. e tal, ela pode até utilizar de 100% do dinheiro que ela vai guardar em ações, porque ela tem um longuíssimo prazo e ela não tem nenhuma necessidade emergencial agora, porque está tudo coberto, vamos supor, eu moro com os meus pais, a faculdade tá paga, enfim, sabe? Então, isso depende muito, não existe uma receitinha do bolo. A gente tem que colocar vários fatores ali na tomada de decisão, né? Legal. E eu tentei, e esse negócio de falar assim do passo a passo, até anotei assim coisinhas que eu queria comentar, porque é importante mesmo a gente trazer a realidade. Senão, é muito comum acontecer o que você relatou, Cacá, da pessoa olhar e falar assim, você tem um monte de trader que ganha vida com isso aí, lá. Assim, vai dar certo. Então, para que eu vou ficar também consumindo muito do meu tempo, estudando, etc. Eu vou aplicar aqui, vou testar, vai ser só um pouquinho, enfim. Mas quando o mercado vai contra a sua aposta, nem sempre a gente está preparado para isso psicologicamente. Aí é aquele dia que você fala, nunca mais também faço isso. Não vou mais tradar, não vou mais... então, eu tenho muito receio das pessoas tomarem atitudes assim muito rápidas no trading e depois saírem e nunca mais voltar e falar, putz, é cassino, é sorte ou azar, todo mundo é louco, é especulação. Uhum. E, na verdade, não. Existem técnicas, mas a gente tem que ir com calma. Então, é o que eu faço assim, para todos os ativos que eu vou começar a operar. Até se eu vou comprar uma ação nova, que eu nunca comprei, eu fico namorando ela alguns dias, assim, até eu olhar e falar, tá bom, é isso mesmo. Às vezes eu me arrependo disso, porque normalmente, quando ela me chamou a atenção, é porque eu vi que teve um volume financeiro injetado lá. Então, se eu sei que o grande player se posicionou ali, por exemplo, ele entrou comprado, é interessante observar para a hora que ele vai vender, né? Porque aí ele vai realizar um lucro. Então, se eu comprar um pouquinho depois dele, eu vou ganhar mais ou menos ali um lucro igual ao dele, só que, óbvio, do meu tamaninho, né? Não do tamanho dele. E aí, às vezes, eu até me arrependo disso, porque eu falo, poxa, agora já passaram 3 dias e a tendência que eu estava verificando já subiu. Então, talvez não seja o melhor momento de comprar. Mas eu prefiro fazer uma análise de ativo por ativo do que eu correr o risco de entrar naquela situação assim de já sei tudo, e aí, de repente, perco a mão, né? Faço uma posição errada ali, né? Que eu não deveria. Eu ia perguntar sobre isso, inclusive, Paula. Como se lida com fracassos no trade? Porque
né? Porque eu entendo que fazer trade envolve muitas emoções, né? Tem que ter um equilíbrio ali emocional, porque é o teu dinheiro que está em jogo. E às vezes tu enxerga uma tendência, mas aquela tendência não se confirma e faz parte, né? Como lidar, né? Às vezes tu vê um ativo subindo de preço, como está acontecendo agora com o Ethereum, né? Por exemplo, agora a gente vê subindo, subindo, subindo. Já subiu acho que 12% essa semana, algo em torno mais, disso, ou um pouco mais. E a gente fica assim, puxa vida, devia ter comprado mais. E dá aquela FOMO, né? Aquela vontade de, agora eu quero comprar, mas agora talvez já tenha passado o momento. Então, como se lida com uma perda, né? A perda ou do momento, ou a perda de grana mesmo, né? E dentro do trade. Com o passar do tempo, a gente percebe que para você ganhar no mercado de risco, você tem que estar disposto a perder. E aí você começa a tomar uma ação mais ativa sobre a perda. Então, assim, já que eu já sei que eu vou ter que perder, qual que é o mínimo que eu quero perder nessa operação? E aí você traça um plano mesmo de trade, assim, olha, então, por dia, o máximo de perda que eu posso ter é X, e se eu quero operar 3 vezes no dia, então eu vou dividir esse X por 3. E aí esse vai ser o meu stop em cada operação. Então, é difícil de início, principalmente porque, assim, você pode ter estudado muito, ter treinado muito na conta demo, no dia que você vai para a conta real, você sempre, é igual você falou, né, da tendência. A tendência estava para um lado, você fez aquela leitura e foi, e de repente voltou contra você, você não admite. E mesmo sendo seu dia de verdade, você vai lá e aperta o botão várias vezes. Então, assim, todo mundo tem o seu dia de fúria. E normalmente é no início. E aí, para passar disso que é difícil. Mas depois que você passa, depois que você tem esse dia de fúria, eu acho que é a melhor coisa. Porque aí doeu no bolso, você entendeu qual é que é. E da próxima vez você vai respeitar o seu gerenciamento de risco, o seu plano de trade, que é aquilo que eu falei. Então minha perda máxima do dia é tanto, e se eu atingir isso... às vezes, hoje em dia, se eu tomo um stop em 2 operações, já é o momento de sair. Eu nem cheguei no meu stop máximo do dia, mas eu já olho e falo, bom, vou tomar uma água, volto então depois do almoço. Eu ia operar hoje só de manhã, mas quem sabe agora eu vou operar à tarde para tentar recuperar isso. E não sofrer, porque do mesmo jeito que a gente toma stop e está gerenciado, vai ter o momento que você vai ter a tendência a seu favor e vai ganhar o triplo daquilo, ou o dobro daquilo, porque também é interessante falar. Os inexperientes, às vezes, eles são assim, mão de vaca para o ganho e mão aberta para o loss. Então, assim, não está entendendo, na verdade, não tem nem muita certeza de uma operação, mas quer entrar porque, quero começar, né? Estou aqui, estou estudando há tanto tempo. Aí entrou na operação. Começa a ir contra ele, tipo, o stop loss dele era de R$ 50, vamos supor. Já está em 60, ele fala, não, mas eu vou deixar mais um pouquinho que eu acho que vai voltar. Aí 70, eu vou deixar mais um pouquinho que eu acho que vai voltar. E fica, e daí a hora que ele decide apertar o botão, ele já tomou o loss que ele tinha planejado para a semana inteira. Diferente do gain, que quando a operação anda 1, 2 pontos na tendência dele, ele já fica, eu acho que eu vou fechar a operação, porque assim eu já realizo esse ganho. Então, tudo isso é normal, entendeu? Eu já passei pelo dia de fúria, eu já passei pelo dia que eu fui mão de vaca com o meu ganho, pelo dia que eu fui mão aberta com a perda, e tudo isso é um aprendizado. E chega uma hora que você vai parar de querer tomar na cabeça, né? E aí entra na disciplina, você fala, agora é isso. Esse é o parâmetro e é assim que eu tenho que operar. Se não tiver dentro disso, eu não vou nem abrir a operação. Na verdade, hoje acontece muito isso. A minha maior dificuldade da FOMO é a falta de tempo, por ter vários projetos. Né? Até, por exemplo, nesse estudo do Bitcoin, eu imaginei que em 20, 30 dias eu já estaria operando na conta real.
Só que não, porque no meio do caminho eu lancei o canal do YouTube, fui dar um webinar, e de repente tem a live que é super legal, você quer fazer, etc. E tal. Não a nossa, que a nossa já estava marcada faz um mês. Mas assim, surgem oportunidades, né, nesse nosso projeto virtual, ainda mais em tempos de pandemia. Então, hoje a minha maior sofrência não é o loss, é a falta de tempo para operar. E é por isso que eu estou tão animada com a criptomoeda, que do mesmo jeito que ela me assustou, que era 24 horas, agora eu já estou olhando e falando, bom, quando o mercado estiver fechado, no fim de semana eu vou poder operar, olha que legal. Parou o problema do tempo, né? Porque no mercado brasileiro tem certos dias que é assim, que eu já sei que vai ser aquele horário que é o horário bom para mim, para o meu operacional. E aí, se eu tô com alguma coisa, sei lá, uma reunião, uma live, etc., naquele mesmo momento, já era, eu perdi minha chance, porque eu não vou ficar também entrando toda hora. Isso eu acho muito interessante do mercado de cripto. O fato de ser 24 horas, 7 dias por semana, é um pouco assustador. É um pouco assustador porque aí você pensa, puxa vida, eu tô dormindo e o mercado tá funcionando, né? Parece que não tem um relaxamento. Porque eu acredito que no trade de ações da Bolsa Brasileira, fechou ali aquele dia, né? Fecharam as negociações. Pronto, relaxa e vai curtir, vai fazer outras coisas. Agora é só amanhã, tu consegue dar um refresh na tua mente, né? Agora o mercado de cripto, não. Tu vai dormir pensando que aquela operação ali, ela tá acontecendo. E o que tá acontecendo no mercado? Porque enquanto a gente tá dormindo, a China tá acordando. É uma loucura, né? É uma loucura. No mercado brasileiro acontece uma notícia final de semana, fica todo mundo esperando a segunda-feira, olhando o mercado futuro domingo de noite. E cripto não, acontece uma notícia, o Bitcoin já zoom. Não importa que dia, que momento, né, da semana é. Então tudo tem o lado bom e o lado ruim, né? Tem que saber usar o lado bom e o lado ruim de cada tipo de ativo, de mercado também, né, Paula? Sim, com certeza. Hoje, por enquanto, eu não estou nem me preocupando em olhar Bitcoin durante o dia. Assim, eu sempre estou analisando nessa conta demo na parte da noite. E como tem sido dias muito corridos, bem assim, entre umas 10 da noite até a hora que dá sono, que eu dou uma olhadinha. Tá praticamente, ele tá concorrendo com o meu Netflix. Então, eu acho que, assim, deve dar essa ansiedade, mas como eu opero também no mercado brasileiro, ainda não tive também tantos problemas, assim, de imaginar, tipo, o que vai acontecer enquanto eu estiver dormindo, sabe? Na verdade, por enquanto, me trouxe conforto. E esse conforto é da diversificação e da possibilidade do horário mesmo. Vamos ver como que vai ser. Agora, falando da alavancagem, que é uma coisa que eu não tinha certeza se tinha nas criptos, eu acho interessante também a gente falar para o pessoal tomar cuidado, assim, porque algumas exchanges, elas oferecem assim, a possibilidade de você operar uma alavancagem de 20 vezes. Então, assim, você vai ter ali 5 satoshis e você, em garantia daquela operação, você vai poder comprar um Bitcoin. Só que aí, se você não tiver muita experiência em trading, você vai ficar com a sua margem ali tão justinha que se o Bitcoin variar 5% contra o que você, contra a sua operação, né, contra o que você desenhou, já vai te tirar, porque já vai comer todos os seus 5 satoshis, já vai sumir ali. Então, é muito arriscado você começar em trading alavancado se você não tem experiência de leitura, tá? Então, eu mesma estou na conta demo e depois eu ainda não sei se eu operaria alavancado logo de cara. Talvez eu vou fazer algum swing, ficar numa operação ali por alguns dias para sentir, para depois eu definir ali qual que é a melhor forma de operar. Então, cuidado com isso também, sabe? Eu acho que é um mercado muito disponível e também democrático, porque você vai poder entrar ali. A gente tem o quê? 8 casas decimais, né? Então, você pode entrar com pouco. Então, assim,
se controlem um pouco a onda aí nessa questão de querer virar um trader das criptomoedas para também isso não ir contra você. De repente, você utilizar todo o seu capital inicial e não teve, né, uma boa operação. Outra coisa também que eu acho interessante, assim, se você já trada, mas ainda não está com um operacional muito redondinho, sempre buscar operar a favor da tendência. Se você ficar tentando achar o topo e o fundo para pegar a reversão do mercado, então assim, ele estava aqui em queda e chegou no fundo, eu quero entrar justamente nesse fundo para pegar a subida de novo. Se você ainda não é muito experiente, você pode se confundir e achar um falso fundo. E aí também seria um problema para você. Então, talvez, para quem está iniciando, sempre ir a favor da tendência e operações mais curtinhas ali, ele vai ter mais tranquilidade. E essas são formas também da gente fugir um pouco dessa questão emocional, né? Se você tomar o passo do tamanho da sua perna, você não vai cair, digamos assim. É muito sério isso da alavancagem, Paulo. Eu tenho conhecido que tomou um tufo bem grande por causa de alavancagem e de não saber quando parar, porque realmente a pessoa vai descendo o stop e não sabe mexer com alavancagem, quando vê, perdeu grande parte do seu patrimônio, verdade? E aí se traumatiza, né? Mas traumatiza não por causa do Bitcoin, das criptos ou da operação em si, por uma questão de controlar a sua mente, controlar a vontade de operar, de fazer grana e de ter resultados rápidos, né? Mas nesse caso do teu conhecido, eu acho que isso acontece, eu imagino com muitas pessoas, quando a pessoa acaba entrando numa operação dessas e perde muita grana, no caso desse conhecido foi com Bitcoin, ele não quer mais saber de Bitcoin. E não pode nem ouvir falar. E aí fica com esse trauma. Eu não sei se alguém que está aqui nos assistindo já passou por essa situação ou conhece alguém que passou por essa situação. Fica um trauma. Aí a pessoa não quer mais saber nem falar daquele ativo. Eu imagino que no trade de ações, de bolsa, deve ser também. Eu nem quero saber dessa empresa aqui, porque eu perdi horrores de grana com essa empresa. Então, acaba que isso acontece. Mas não é o problema, não é a empresa ou o ativo, né? Ou alavancagem, a pessoa pode usar isso para né, ganhar uma grana e fazer certo a sua análise, mas tem que saber usar, e é como a Paula falou, né? Tem que estudar e aos poucos, e né, molhando o pezinho, depois molha a canelinha, depois vai entrando aos poucos, não é pegar e tchum, né, Exatamente. E assim, é comum, todo mundo, eu acho que é natural do ser humano. Eu vejo o ser humano assim, ó, culpar ou a ação, a companhia, ou a criptomoeda, ou o mercado no geral. Quantas vezes eu não vi, ou até eu mesma já fiz isso, assim, mas foi contra a minha operação só porque eu entrei, sabia? Se eu não tivesse entrado, como se fosse assim, Lady Murphy. Eu falo isso. Levou pro pessoal. E agora eu vou comprar essa cripto aqui, vai cair. Eu sempre falo isso assim, putz, quer ver? Tá subindo. Agora eu quero comprar, vai cair. Rola. E Paula, então assim... Peraí. Rolou umas perguntas aqui. O OneCrypto, ele falou aqui um pouco antes nas perguntas, ele falou se no day trade, Paula, se tu faz análise fundamentalista ou só técnica ou apenas técnica? Só a análise gráfica. Hoje eu não opero com a análise técnica clássica, então eu prefiro dizer que eu faço análise gráfica. A fundamentalista, hoje em dia, a fundamentalista ela não entra nem assim muito no meu swing trade, para falar a verdade. Ela não é o meu fator de decisão. Óbvio que eu vou ver no gráfico alguma movimentação que eu acho que é interessante entrar no swing, e aí eu posso dar uma confirmadinha na fundamentalista, assim, vou olhar sobre aquela empresa, ver quais são as notícias, etc e tal, mas a minha decisão já está tomada mesmo pela análise gráfica. Só não digo que ela é técnica por conta de eu olhar o volume financeiro, porque senão a técnica clássica ela vai para outros padrões ali do gráfico que hoje já não fazem assim parte também do meu operacional.
Beleza. E outra dúvida que eu tenho, e que eu imagino que outras pessoas também tenham, dá para aprender análise lendo esses livros ou é melhor fazer um curso e botar a mão na massa? Isso aqui é muito antigo, tá? Isso aqui a Carol comprou 2016, eu acho. Bem no início. Eu queria aprender tudo, de tudo do mundo, de fundamentalista, de técnica, o que tivesse para ler, eu tava lendo, eu comprei esse livro. Mas não lembro muito bem. É meio cansativo também, né? Eu particularmente acho que a gente consegue aprender muitas coisas por vídeo. A gente só tem que tomar cuidado qual que é a fonte desse vídeo, né? Assim, para também não perder tempo, porque ao mesmo tempo que a gente tem um mar de informações no YouTube, a gente também tem algumas coisas que te dão só aquela informaçãozinha superficial para depois você comprar o curso. E aí o curso é caro e tem X horas, você não sabe se vai ter tempo. Mas no início, quando eu estava estudando, eu comprei um livro sobre ciclos do mercado. E esse livro foi indicado por um amigo meu que já era trader, só que ele era trader de mesa de operações de banco mesmo. Então ele comprava posições altas e não para ele, né? Para os fundos de investimentos do banco. Então eu pulei algumas etapas, digamos assim, que eu comecei a pedir dicas para esse amigo, ele ia me explicando como que ele tomava a decisão da operação dele, mas aí eu estava muito crua, estava difícil de entender. Ele falou, compre esse livro de ciclos de mercado, que inclusive é uma sugestão minha, agora eu não vou lembrar o nome do autor, mas eu acho que é importante, depois eu posso até passar para vocês, porque os padrões de preço muitas vezes são mais importantes do que a análise técnica que a gente vai ficar ali estudando os candles, as LTAs, LTBs, etc. E pode ficar cansativo para o início. Não que você não tenha que saber isso, mas para o início pode ficar cansativo você fazer isso num livro. Então eu acho que é melhor ir para um curso mesmo. E aí, depois que eu li esse livro dos ciclos de mercado, aí eu fiquei navegando no YouTube sobre coisas e coisas e coisas. Achei um curso, fiz um curso mesmo de vídeo, que tinha um acompanhamento de mentoria. Eu podia mandar as minhas operações para o professor analisar, sabe? Eu podia dar print no gráfico e anotar o que eu tinha feito, para ele olhar se a minha leitura estava correta. E isso foi muito efetivo, assim, para mim. Eu acho que se eu não tivesse feito esse curso, eu não ia operar fluxo, por exemplo, porque no livro de ciclos de mercado eu já comecei a perceber que o fluxo, que é o volume financeiro, era muito importante, mas pelo livro eu não ia conseguir chegar à prática ali no gráfico. O gráfico ele é um pouco assustador, então por isso que eu acho que quanto mais prática a gente tiver e menos teoria, vai ser melhor. Por isso que eu sou uma grande defensora da conta demo, porque aí você já vai ali assistir uma aula, já abre o gráfico e faz. Nem que seja coisa simples, sabe? Eu vou aprendi hoje como é que eu vou mudar o gráfico para candle, ou para linhas, ou para Renko. E eu vou agora mudar no gráfico os time frames, que são os tempos gráficos que a gente observa. Então, assim, tudo que a gente estuda hoje, já coloca na prática, a gente vai, assim, andando em 5 passos, ao invés de um por um, sabe? Sim, sim. E, Paula, como que tu concilia o trade com a vida pessoal? A vida pessoal, acho que agora tá até fácil. Esses dias, meu marido, a gente tava arrumando o guarda-roupa, porque a gente mudou de casa. Aí eu mostrei pra ele como que eu guardava uma blusa de renda pra ela não cair, né, do cabide. Falei, olha, eu pego e eu coloco a renda aqui nesse ganchinho, né, que daí ela não cai. Ele, renda fixa ou renda variável? Falei, nossa, ele escuta tanto eu falar dessas coisas que até ele já sabe. Arrasou muito. E ele é músico, né? Não tem nada a ver com o mercado financeiro, não opera, ele só escuta eu falar. Então, assim, com a vida pessoal, a gente tem que ter a disciplina que eu falo das operações. Então, do mesmo jeito que eu tenho que ter disciplina para decidir quando que eu vou entrar, qual que é um padrão do gráfico que eu considero bom para minha entrada, o meu prejuízo, até o lucro daquela operação, para também você não ficar vendo o gráfico ir, depois voltar e você não realizou lucro nenhum, eu também tenho que definir os meus horários.
E desde que a pandemia começou, tá muito difícil isso. Assim, cada dia, cada semana eu mudo meu cronograma de um jeito e parece que eu ainda não acertei a melhor coisa. Porque na primeira semana, quando falaram, é fato, né? O coronavírus chegou no Brasil, a gente vai ter que fechar tudo, etc. Me caiu um negócio assim, tipo, nossa, o mundo vai parar, porque as empresas vão parar de produzir, tudo vai parar, não sei o quê, vai ficar um negócio que ninguém vai fazer nada. Só que não foi bem assim, né? Acho que até assim, pra gente que já trabalha de casa, foi muito ao contrário, assim, facilmente começou a aumentar muito o fluxo de trabalho, né? Então, hoje o que eu estou fazendo, assim, depois que passou toda a correria de mudança de casa no meio da quarentena e tal, é dividir os meus horários mesmo em blocos. Então, das 9 da manhã até meio-dia, quando está um dia tranquilo, eu fico operando. Aí, do meio-dia, eu almoço, a partir da 1 da tarde eu já estou fazendo outras coisas, que daí é reunião, é consultoria que eu dou. Eu não dou consultoria mais para investidores, né? Igual eu já fiz no mercado financeiro, mas eu dou consultoria para empresas, na parte financeira mesmo. Fazer coisas do canal, né? A gente precisa produzir conteúdo e é tudo muito lindo, né? Quando a gente vê o post pronto, mas ninguém nem imagina o que sai atrás dos bastidores, né? Porque às vezes você quer entregar a melhor informação possível, né? Então, assim, você já sabe a informação, mas, assim, na hora de escrever aquilo, seja numa imagem ou numa legenda, tem que ficar dinâmico, tem que ficar explicativo, né? Então, tudo isso demanda tempo. E aí eu estou dividindo o meu dia assim, nem sempre dá certo. Às vezes acontece alguma coisa de, por exemplo, alguém me ligar de manhã e aí me atrapalhar nas minhas operações. E aí eu tenho que jogar isso para tarde. Então a gente vai assim ajustando esses blocões aí. Mas na vida, para eu não falhar na vida, tipo, de casa, o que a gente tem, assim, lavar louça, tudo a gente tenta automatizar, né? Lavar Sim. roupa já é lava e seca, porque tem que ficar, assim, tudo pronto e fácil. Às vezes a gente tem tempo, tanto eu quanto ele também trabalha de casa, né? Ele tem um estúdio e vai fazendo as coisas lá no estúdio. Às vezes é assim, a gente tem tempo de separar tudo que tá sujo e botar na máquina, mas não dá para ter aquela atenção que a gente tinha há um tempo, né? De, eu vou cuidar de tudo nos mínimos detalhes. Tá Eu, correria. eu até lembrei de uma coisa que a Kátia estava comentando agora umas mensagens atrás, que em 2017, na Bull Run do Bitcoin, a galera colocava os alarmes de 1 em 1 hora. E aí eu lembrei que quando nesses aqueles 2, 3 meses que eu, enfim, mexi ali um pouco no trade, porque eu não posso dizer que eu fiz trade, eu só experimentei, né? Tinha isso também, por ser um mercado 24 horas, eu colocava os alarmes. Então, isso vem também em conjunto com essa organização de vida, né? Porque se tu acaba colocando os alarmes, quando a moeda, a cripto chegar a tal valor, toca o teu celular. Isso vira uma loucura. Isso vira uma loucura, porque você está no meio de uma outra tarefa e o celular toca. Tá e aí, dormindo, né? ou dormindo. Quantas vezes isso aconteceu? Né? Eu dormindo, o meu telefone começava de madrugada a apitar. E aí, ó, a loucura da pessoa. Aí eu deixava o meu celular, o meu computador aberto, né? Com os gráficos, ali a corretora com o computador aberto. E aí o celular apitava, eu ia lá e pegava o computador, dormindo, Paula, dormindo. Olha a viagem. E ia olhar como que tava ali a situação. Então, tem que tomar cuidado com isso. É 24 horas, de domingo a domingo. Eu imagino que a organização, o dia, o horário que tu vai fazer, né? Organizar o teu dia é uma questão de saúde mental, né? Mas isso também tem a ver com a pessoa se acostumar a operar e se acostumar com o mercado. Não sei se a Paula pensa a mesma coisa, porque no início tu tá tão eufórica que é uma coisa nova e tu quer aprender e é 24 horas por dia, então tu não mede esforços e tu quer ver o negócio subir, entendeu? Tem então, isso tem essa também. coisa do início, né, Paula? Não sei o que tu acha que passa depois. Eu acho que sim, eu acho que passa. Eu percebo até, assim, com amigos meus que estão começando no mini índice, essa euforia que eu já não tenho mais. Tipo, às vezes eu quero resolver minha vida ali, não ficar acompanhando o mini índice no dia inteiro, então eu já vou ali numa entrada mais assertiva e curta. E no Bitcoin, o que eu estou tentando fazer
é analisar de 4 em 4 horas. Então, assim, quando eu pego à noite para olhar isso, eu também, assim, tô tentando monitorar, mas eu não deixo esse alarme por conta do preço. Mas, assim, fiz ali uma operação que está na conta demo, então não tem problema para onde que ela variar, vou colocar aqui o meu cronômetro para daqui 4 horas ela me lembrar. Eu estou nessa de 4 horas porque eu estou testando ali entre 1 hora ou 2 horas de tempo gráfico, e 4 horas tem uma questão de alavancagem, se eu for operar alavancada, que vale a pena observar porque tem o rollover de 4 em 4 horas, então pode ser que se eu determinar que uma operação fique mais do que isso, eu vou ter que ver que o custo vai mudar. Tem uma taxa de rollover a partir de 4 horas. Então, é uma questão também operacional que eu estou tentando me acostumar com isso, mas é o que você falou, é tudo questão de costume. Se eu perceber que assim não vai resolver, então eu não vou operar alavancada, eu vou já operar no swing e ficar lá com a operação por 7 dias, por exemplo. Então, é tudo isso que eu estou testando agora. Mas tem aquela questão de principiante, que aliás é para tudo, né? Se eu compro uma coisa, eu quero usar na hora, tudo a gente quer para resolver e ver qual é que é, né? Ai, muito bom. Paula, incrível, passou muito rápido a nossa live hoje, né? Sempre passa. É. Sempre passa. Eu gosto muito de falar com vocês. Eu gosto muito do público de vocês, assim, é o público de criptomoedas, é uma galera mais antenada, que a gente pode falar às vezes de um jeito mais técnico, sabe? Porque já está ali acompanhando tendências, né, desse mercado. Às vezes, a pessoa que quer... 50% do meu público me segue porque quer começar na Bolsa de Valores, ainda nem começou. Os outros 50% já começou, já faz swing ou day trade. Então, nem sempre a gente pode, assim, falar de um jeito tão aberto quanto a gente fala aqui. A galera aqui, eu já vejo que ela é o povo todo mais avançado, sabe? Isso é muito bom. Aliás, é muito bom todo esse momento, assim, do mercado financeiro, né, no geral, a gente poder acompanhar essas coisas mais inovadoras, ter espaço para a educação financeira na internet, né, e o pessoal tá afim de aprender, tá afim de nos ouvir, nos dar esse espaço também. Se a gente não tivesse eles nos ouvindo, a gente não ia estar aqui. É verdade. E muito legal que a linguagem gráfica, técnica, a gente consegue intercambiar entre vários mercados, né, e consegue se entender e bater esse papo, né? Falar de análise fundamentalista com a galera de ações. A galera de Bitcoin fala grego e, sei lá, chinês, não tem como se conectar, não são os mesmos parâmetros de análise. E análise gráfica ou técnica a gente até consegue ir se alinhando na linguagem. Isso é muito bacana, né? Sim. Aliás, uma dúvida, se a gente tá as duas assim na live, vocês têm aquela opção de mostrar alguma imagem do rolo de câmera? Dá para compartilhar, assim, tela, coisas do tipo? Eu acho até que sim, não sei. Ai, não sei, será que a gente vai apertar aqui? Porque a gente pode tentar da próxima vez, né, fazer algo desse tipo, assim, talvez mostrar alguma coisa de gráfico mesmo. Eu tô vendo que o pessoal tá perguntando bastante coisa, assim, de suporte, resistência, etc., que não vai dar tempo de falar hoje. Mas estaremos juntas todo sábado, então, ou no meu ou no canal de vocês, a gente pode continuar esses assuntos, que isso que é legal, né? A gente trazer a evolução, o que você vai passar quando você for para o trading em criptomoedas, né? Exatamente, eu acho que de repente na próxima vez que a gente se encontrar, Paula, a gente abre, independente da onde a gente for fazer, a gente abre o box de perguntas para a galera mandar. E aí, de repente, a gente já pode mostrar como que funciona essa plataforma teste, de repente, né? Para quem está começando e quer também entrar nessa plataforma teste, ou mostrar um pouco da evolução do Bitcoin nas últimas semanas. Ou seja, a gente vai se encontrar de novo no final de um mês de agosto. A gente pode fazer uma análise em conjunto aqui, de repente. E já estuda como é que inverte a tela e mostra o gráfico também, né? Isso. Show de bola. Legal. Bom, a galera gostou? A galera tá animadíssima. Nossa, vários comentários. Vamos mostrar gráfico, Vamos né, Paula? Então na próxima. É inspirador ver mulheres nesse meio, que já foi muito masculino. Hoje o mercado está mais diversificado. A gente está aqui tentando mudar isso aí. Temos planos, né? Vai chegar um dia que... Deixa 2021, 2022 chegar, que vai chegar um dia que a gente vai fazer
palestra para as meninas de 17 anos, para elas já chegarem no mercado de trabalho pensando em criptomoedas, em day trade, em cuidar do próprio dinheiro. Com certeza, com Maravilha. certeza. Temos um grande caminho aí pela frente. Uhum. Legal. Paula, teus canais, tuas redes, para quem não te segue. Sim, Mulher Trader no YouTube, aqui no Instagram, canal Mulher Trader. Também tem o canal no Telegram, que aí é um conteúdo um pouquinho mais diferente, falar de agenda do dia, o que pode impactar ali no mercado brasileiro, e que também está como canal Mulher Trader. Agora eu unifiquei todos os nomes para facilitar. Tudo canal Mulher Trader, vocês vão me achar nas redes. E muito obrigada, gente. Muito obrigada, meninas, pela live de hoje. Adorei, é sempre bom falar com vocês. E muito obrigada pelo pessoal que participou aqui no chat com a gente. Ah, legal. A Lucilene está falando que faz trade com opções. A Adri está dizendo aqui que já está ensinando as filhas. Que orgulho. Muito legal isso. Isso é muito legal. bom. Fantástico. Paula, muito obrigada por esse papo de hoje. Então vamos alinhando aí os próximos bate-papos, com gráfico, sem gráfico, com tudo, com livro, sem livro. Final de agosto estamos juntas de novo. Fechado. Beijos. Então tá. Beijo, bom fim de Beijão, semana. beijão Obrigada. pra todo também. mundo. Beijo, pessoal.